Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café. Contribua com o meu hábito de tomar um cafezinho sendo membro aqui do canal, clicando no botão Seja Membro aqui no YouTube, ou também junte-se ao Apoia-se. Os apoios da comunidade ali do Apoia-se e os apoios através do Seja Membro são muito importantes para a manutenção e continuidade dos trabalhos deste espacinho da internet. Então, se você gosta do que eu faço aqui, gosta do que eu faço no Instagram, por favor, por gentileza, contribua para a continuidade destes trabalhos. Um cafezinho por mês e o trabalho continua mantendo a qualidade de costume. Você também pode comprar os meus cursos, chega lá no meu site que é o vernalha.com.br, toda a informação está lá. Os cursos são para início imediato, não é formação de turma, são cursos gravados. Todos eles dão acesso aos grupos de alunos no Telegram e no WhatsApp, todos com certificado ao final, todos com acesso vitalício. Enfim, toda a informação está lá no meu site, adquira um dos meus cursos e fotografe melhor a partir de informação verificada e comprovada pelo mercado. Porque se você só comprar uma câmera nova, uma lente nova, é você mesmo usando um equipamento novo. Mas com um curso você renova e inova nos seus conhecimentos, podendo assim tirar mais do equipamento que você tem em mãos hoje. Então, invista em cursos, aí não só os meus, invista em bons cursos de fotografia, porque você vai evoluir mais do que apenas comprando equipamentos. Vamos lá, minha gente, falando de equipamentos, uma das coisas dos equipamentos mais importantes no nosso dia a dia são as nossas lentes. Afinal, elas são o nosso olho no trabalho. Então, é como nós vemos transposto através das lentes que irá se tornar aí o que são as nossas fotos. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque eu recebo muito uma pergunta que é: lentes novas são melhores que lentes antigas? Houve de fato uma grande evolução? As lentes antigas não são melhores que as lentes novas? E com variações dessa pergunta, a ideia de se há real evolução de qualidade de lentes mais recentes para as lentes mais antigas, se lentes mais antigas têm uma característica diferenciada em relação às lentes mais novas. Eu mesmo já tratei um pouco disso aqui no canal em vídeos espalhados e eu resolvi juntar tudo, condensar e colocar neste vídeo aqui. E aí, é importante a gente colocar só alguns avisos iniciais que são: 1. Este vídeo conterá generalizações e resumos, porque projeto ótico é um negócio muito complicado, muito amplo para achar que vai caber num vídeo da internet. Então, há muita coisa que vai ser dita aqui que é um plano geral, que se aplica à maioria, mas com certeza existem exceções ao que vai ser dito aqui. E não daria para tratar de todas as exceções. 1, porque eu não conheço todas as lentes que já existiram sobre a face dessa terra. 2, porque se eu conhecesse o vídeo teria 1 ano de duração. Porque tem muita coisa aí entre Canon, Nikon, Sigma, Tamron, Fuji, Sony, Tokina, Rokinon, Samyang, Laowa, Pentax, Zeiss, Leica, quantas marcas de lentes nós temos no mercado. Então as formas de projeto óptico são variadas, as qualidades são variadas, e assim não dá para eu achar que num vídeo que vai ter meia hora de duração a gente vai cobrir tudo. Só vou buscar um plano geral que se aplica à maioria. Segundo aviso importante: melhor e pior podem conter subjetividade, porque entra no como uma lente desenha uma cena e eu gosto mais, independente disso ser mais nítido ou menos nítido, menor ou maior aberração cromática. Por essa razão, tentando evitar a subjetividade, eu vou me ater a dados objetivos técnicos sobre as objetivas, que são nitidez, controle de aberrações cromáticas, distorções, qualidade de desempenho de focalização, tudo coisa mensurável, tudo coisa que você pode realmente comparar, o que não significa que você vai gostar mais do resultado que uma lente que é tecnicamente melhor gera sobre o que uma lente tecnicamente inferior gera. A gente pode muito bem, e muitas vezes isso acontece, gostar mais do visual desenhado por uma lente mais imperfeita. Por fim, usarei como referências o DxOMark, o Optical Limits, o The Digital Picture e a minha experiência com as lentes. Por usar a minha experiência com as lentes, eu vou falar aqui ao longo do vídeo de lentes da Canon,
Mas se você é Nikonzeiro, Fujizeiro, Sonyzeiro ou qualquer outro, segue aí no vídeo, porque o que eu vou falar, como eu disse, é um plano geral que se aplica a todas as marcas. Então é lógico que eu posso falar com mais propriedade daquilo que eu usei e testei, que coincidentemente também é marca líder de mercado, que tem maior número de usuários. Então esse vídeo vai acabar tendo uma informação mais detalhada para um maior público. Mas se você utiliza qualquer das outras marcas, fica aí, porque o que eu vou falar vale também. Dito isso, vamos começar pelos dados do DxOMark e eu escolhi começar pelas lentes 50mm. Eu vou falar bastante de 50 e 85, porque eu conheço todas as lentes da Canon nesses dois comprimentos. Então todas as 50 que a Canon já fez, pelo menos vai de 1990 para cá, e todas as 85mm também nesse intervalo de tempo dessa marca eu usei. E assim eu posso agregar uma informação pessoal sobre elas. Pegando a informação do DxOMark, que tinha pelo menos, tem mais lentes lá, mas eu separei a RF50 1.2L, EF50 1.2L e 50 1.4 USM. Essas três lentes a gente tem num vídeo aqui no canal, que é aquele comparativo épico das 50mm. Então essas lentes já apareceram juntas num vídeo aqui do canal, dá uma chegada lá. No DxOMark, se eu pego os dados deles, pegando essas três lentes, porque eles não tinham a RF50 1.8 aqui, que a gente também tem review no canal, mas pegando os dados do DxO, me chamou a atenção o seguinte: em nitidez, que é o sharpness, ganha a RF 1.2L por pequena vantagem sobre a EF 50 1.4, que tem pequena vantagem sobre a 50 1.2L. Eu separei aqui porque você pode escolher a câmera que você está usando para comparar, EOS R e 5D Mark IV, porque elas usam o mesmo captor de imagens. Porque o DxOMark não tem lentes testadas com a R5, por exemplo, para eu colocar 5DSR aqui. E aí eu achei estranha essa informação de pouca nitidez a mais na 50 1.2L RF, porque eu testei a lente e sei que ela sobra de nitidez em relação a essas outras. Então eu achei um pouco estranha essa medição do DxOMark. Mas, seguindo adiante, dava para perceber que em aberração cromática, a nova lente RF é muito melhor que as lentes EF anteriores, tanto a 1.4 quanto a 1.2L. E isso eu também podia atestar com a minha experiência, também é algo que eu testemunhei e que eu comprovo. E outra coisa se referia a distorções, que todas elas com muito pouco, mas com a nova lente tendo menos distorções. Vinhetagem, mais ou menos, vinhetagem é aquele escurecimento dos cantos da imagem, perto de um empate técnico entre elas. E transmissão de luz, que é a diferença entre a escala F e a escala T, que a gente explica a escala T num dos vídeos sobre lentes de cinema aqui no canal, mas também a gente pode dizer que há um empate, porque sempre na escala F, ou seja, você tem uma lente f 1.4, a transmissão de luz dela é um pouco menos que 1.4, vai ser 1.5. Então a lente é 1.2, a transmissão de luz vai ser 1.3, 1.4. Então sempre a escala T vai demonstrar uma lente um pouco mais escura do que a escala F demonstra. Mas sem entrar em detalhes nisso elas mais ou menos empatam. Mas havia uma vantagem então de nitidez para RF, pequena, e uma grande vantagem em aberração cromática. Se eu sair de exemplos de 50mm e pensar em 85s, a 85 1.8 USM é uma lente que eu tive, e eu tenho aqui a 85 f2 RF nova. E esse padrão de maior nitidez e menor aberração cromática está também nas 85mm. E se eu pegar as 85 da série L, 85 1.2L também tinha um pouco menos de nitidez e um pouco mais de aberração cromática, que é 85 1.4L. E, por sua vez, na 85 1.2L RF nova, de novo, um pouco menos de aberração cromática e um pouco mais de nitidez. Então, se eu pegar nas 50mm, sejam da série L ou não, e nas 85mm, sejam da série L ou não, ao longo do tempo, eu percebi aumento de nitidez. Então, se uma lente é dos anos 90, dos anos 2000 ou agora já perto de 2020,
aumento de nitidez e redução de aberrações cromáticas. Por outro lado, muitas vezes a gente percebe um aumento de distorções nas lentes mais novas e as distorções sendo deixadas para correção digital através de perfil no software ou perfil na câmera. Isto é um padrão. Se eu pegar as 35mm, se eu pegar as 24mm, então de lentes mais antigas para lentes mais novas, a gente vai notando em lentes zooms 2470, 24-105, a gente vai notando em todos esses comprimentos e estilos de lente e trabalhos a ideia de que nitidez vem aumentando, aberração cromática vem diminuindo e, por outro lado, distorção vem aumentando. Aparentemente, para obter uma lente mais nítida e com melhor controle de aberrações cromáticas, vai ficando cada vez mais difícil manter as distorções sob controle e assim a gente tem lentes com um grau de distorção um pouco maior, tendo que fazer a correção por software. Aparentemente, porque a gente pode falar, nitidez também se aplica por software? Sim, mas você pode ter um trabalho mais complexo para aplicar nitidez, porque você não quer aplicar nitidez numa imagem inteira, você quer aplicar numa parte da imagem, como um rosto, por exemplo, e não num fundo desfocado. E assim, a nitidez aplicada em software, ela vem de aplicação em pinceladas, em máscaras, em recortes. Então há um trabalho um pouco mais demorado. Já o controle da distorção, você clicou um botão lá no software, ele aplica na imagem inteira e está resolvido. Então, aparentemente, deixar o controle de nitidez para o projeto óptico, enquanto deixar o controle de distorção para o software, é uma decisão que a Canon já tomou, que a Nikon já tomou, que a Sony já tomou. Todas elas estão trilhando esse caminho de lentes com grau de distorção um pouco maior para um grau de nitidez um pouco maior também. Só que eu estranhei esse dado do DxOMark de quase um empate aqui de nitidez entre essas lentes. E assim eu busquei outras fontes. Eu fui lá para o The Digital Picture. Eu não estou pondo telas do Optical Limits aqui, porque ele não tem ferramentas de comparação como essas, mas aí eu li os reviews e vi as análises para concluir que o Optical Limits chegou nas mesmas conclusões que o The Digital Picture, ambos diferentes do DxOMark. O que me leva a uma coisa que eu já disse aqui no canal. A gente não pode levar o DxOMark tão a sério assim, porque a metodologia de teste deles tem algo de esquisito. Eu já comentei isso algumas vezes e repito aqui. Não é a melhor fonte, é uma boa fonte para muita informação, mas não é a melhor possível. Às vezes algumas outras fontes, como o Digital Picture, como o Optical Limits, são superiores numa avaliação técnica de objetivas. Porque aí na avaliação de sensores de imagem tem outras coisas e assim vai. Mas para lentes. Então o que acontece? Aqui RF 50.2, EF 50.2, EF 50.4 vindo da esquerda para a direita. É clara a vantagem de nitidez da RF 51.2 e é clara a vantagem de aberrações cromáticas da RF 51.2 sobre as outras duas. Então comprova a tese de que a lente mais moderna obteve melhoria de nitidez e de aberração cromática sobre as demais. E diferente do que o DxOMark conseguiu, uma vantagem de nitidez aqui bastante perceptível. E aqui neste site a gente tinha a RF50 1.8 STM. E vejam que a RF50 1.8 que está à esquerda, a EF50 1.2L e a EF50 1.4L, a nova pequena 50mm 1.8 da Canon é mais nítida e com menores aberrações cromáticas mesmo que uma 50 da série L anterior. Assim, você tem um resultado perceptível de qualidade melhor nas lentes mais modernas do que nas lentes mais antigas, valendo mesmo para uma lente que não é da série L. E se a gente colocar os gráficos lado a lado da RF da série L, ela é melhor que a RF que não é da série L. Isso vale para as 85, tá? Pega nesses sites todos, você vai chegar nas 85, em outras lentes você vai chegar nos mesmos resultados. Então o que acontece aqui? Ao longo da história do desenvolvimento óptico, existem coisas como, por exemplo, lentes asféricas versus lentes esféricas. A lente asférica permite um controle melhor da aberração cromática.
E o projeto e fabricação de lentes asféricas foi se popularizando. Eu explico lentes asféricas, vidros de baixa dispersão e outras tecnologias óticas num vídeo aqui do canal só sobre isso. Então ele vai complementar bem este aqui de hoje. Dá uma chegada lá e assiste. Então, na medida em que lentes asféricas se tornaram mais populares e a gente vê alguns elementos asféricos até em lentes mais baratas, também vidros de baixa dispersão se tornaram mais frequentes nos projetos óticos. Então, esses dois itens apelam para uma maior nitidez e apelam para um melhor controle de aberrações cromáticas. Então, lentes asféricas e vidros de baixa dispersão, sejam eles os UD, SUD, ED, né, conforme cada marca, cada tipo de vidro é chamado de um jeito, mas os fabricantes sempre colocam uma sigla dessas. Então, conforme o tipo do vidro, mas esses vidros chamados de baixa dispersão, ou seja, eles sofrem pouca dispersão, que é um efeito da física de separação dos variados comprimentos de onda, formando lá um prisma, né? Todo mundo que já viu aquela capa do Pink Floyd sabe o que é o efeito do prisma. Então, a dispersão é o espalhamento desses comprimentos de onda, enquanto menor, mais estreito for o campo dessa dispersão, isto é um efeito dos vidros de baixa dispersão. Então os comprimentos de onda saem mais próximos uns dos outros, não tendo efeitos ópticos visíveis na fotografia, ou defeitos ópticos visíveis. Então o que acontece aí é que ao longo do tempo a gente viu mais elementos asféricos nas lentes, mais vidros de baixa dispersão nas lentes, mais cristais de fluorita sintética, que é uma tecnologia que a Canon desenvolveu em algum momento da história e hoje existe em outras marcas. Também houve o desenvolvimento dos coatings, a camada química que é usada para cobrir as lentes com novas tecnologias e melhores. Então o desenvolvimento da química ao longo dos anos ajudou na qualidade dessas camadas de cobertura das lentes. Outra coisa que aconteceu e que a gente vê de lentes antigas para novas é o aumento do número de elementos ópticos, o número de lentes dentro de uma objetiva. Então você tinha uma 50mm a 1.4 USM, tinha 7 elementos ópticos. A 1.2L USM EF, que é de 2007, tinha 8 elementos ópticos. A RF 51.2L nova tem 15 elementos ópticos. E a gente vê esse aumento de número de vidros em todas as lentes mais recentes. Quanto mais vidros, maior é a ênfase que o fabricante está dando em correções ópticas, porque você tem um determinado elemento de vidro que dispersa o verde. Aí você põe um segundo elemento de vidro para corrigir aquele verde na direção certa. Aí você tem um elemento de vidro que dispersou um vermelho, um azul. E aí você põe mais um elemento para corrigir aquilo. A ideia de que você vai corrigindo o trajeto da luz dentro da lente, através desses múltiplos elementos ópticos, criou uma tendência ao longo dos anos, que envolveu então elementos asféricos, elementos de baixa dispersão e maior número de elementos ópticos para obter essencialmente mais nitidez e melhores correções ópticas. E a distorção vem sendo deixada ponto a ponto para a correção dos softwares, e também a vinhetagem, o escurecimento dos cantos, vem sendo deixado para a correção dos softwares. Quanto mais a gente vê lentes modernas, mais a gente vê esse caminho. E existem lentes que primam pela perfeição total. Então pega aquele review da RF 2870 f2L aqui no canal. É uma lente cujas distorções são baixas, a vinhetagem dela é relativamente prevalente em f2 e 28mm, ela tem uma vinhetagem, e também uma zoom de 28 a 70 em f2. Mas baixa aberração cromática, alta nitidez, baixíssima distorção, ou seja, ela também é corrigida para distorção. Só sobrou a vinhetagem. E existem lentes que vão ser corrigidas em praticamente todos os pontos. E aí elas vão ficando maiores e mais pesadas, porque os elementos ópticos têm que ser menos curvos, então o diâmetro maior deles para fazer uma curvatura menor de campo da luz. Então tem um monte de coisa que vai acontecer. Então
que também vai envolver tamanho e peso das lentes. Por isso que muitas lentes estão ficando maiores e mais pesadas. Se a gente pegar o review daquela lente de médio formato da Pentax que eu fiz aqui no canal, é uma lente perfeitamente corrigida em nitidez, em aberrações, em distorções, com muito pouca vinhetagem. Então tem vinhetagem em 28mm, mais pouca, mas ela é super bem corrigida e ela também é grande e pesada como a 2870 f2 da Canon. Então a gente tem uma tendência ao longo dos anos, que é perceptível em todos os comprimentos focais que eu já testei, de que a gente vai ter mais elementos asféricos, mais elementos UD, ou ED, ou ELD, enfim, variados nomes, baixa dispersão, maior número de elementos ópticos, gerando num conjunto de obra lentes que são às vezes maiores e mais pesadas, tudo isso para obter melhor nitidez, baixíssimas aberrações cromáticas, distorções. Aí a distorção, a gente está vendo distorções sendo toleradas em lentes mais baratas e melhor corrigidas nas lentes mais caras, e a vinhetagem sendo ainda aquilo que é deixado para software, e as distorções das lentes mais baratas também deixado para software. Deixa eu olhar meu roteiro aqui se eu não esqueci nada. Então é isso, vendo pelo Optical Limits, ele confirma os achados do Digital Picture. O Optical Limits mais o Digital Picture juntos, ambos confirmam os meus achados pessoais de testes das lentes 85, 50 e outros comprimentos, e destoam um tanto dos achados do DxOMark, que concluo que o DxO está um pouco errado, pelo menos na medição de nitidez deles. E aí a gente entra num último ponto do vídeo, que é foco. Porque assim, então a gente já entendeu que se eu pegar uma lente antiga dos anos 90, já estamos falando de uma lente autofoco, como a EF 50mm 1.4. Então não é uma lente de foco manual, não é uma lente de construção toda mecânica, mas já uma lente que a gente pode chamar de moderna, porque já é de tempos da eletrônica e assim por diante. Se a gente pegar esse caminho, é tudo que eu disse anteriormente. Então toda a evolução ótica se aplica ao que eu falei, vai de 1990 para cá. Outro ponto que a gente vai entrar é que foco, que é um item que falta comentar, se a gente pegar o autofoco, a gente vai ter lentes bem antigas sem nenhum autofoco, ou seja, sem nenhuma forma da câmera te ajudar com a focalização, a não ser por meios ópticos e mecânicos. E então a automatização do foco ela vai se dar ali no meio dos anos 80, surge um pouco antes, mas comercialmente ela se dá a partir do meio dos anos 80, com as primeiras câmeras autofoco que vão surgir. Aí a Canon lança a linha EOS, e a partir daí a gente tem a prevalência do autofoco como sistema de aquisição de focalização em detrimento do manual. E a gente vai ver do autofoco por micromotor, que era um motorzinho barulhentinho e não muito rápido, para o autofoco USM ou ultrassônico, que na Nikon vai ser o AFS. Depois a gente vai ter o silenciamento do barulho do motorzinho de foco nos focos STM, né? O motor de passo se torna silencioso, que na Nikon é o AFP. E na Fuji seriam os... não lembro o Linear Motor, acho que é LM a Fuji chama, que são esses motores mais lentos, mais silenciosos e mais lentos que os ultrassônicos. E depois, mais recentemente, a gente tem os Nano USM, o motor que é um micro em tamanho e é USM e produz zero de ruído, que é o Nano USM mais recente. Então, se a gente pega tecnologicamente, os motores de foco e a atuação dos sistemas de foco foi melhorando. Então, a gente tem, num sistema topo de linha, vamos chamar como Nano USM, um foco mais rápido, mais preciso e mais silencioso. E numa lente mais antiga, a gente tende a ter um foco que é mais lento, mais barulhento e não necessariamente tão preciso quanto. Porque também nas mirrorless a gente tem uma aquisição de foco que tende a ser mais precisa do que nas DSLR. Aí a gente entra não só na lente, mas no corpo da câmera e como ele funciona. Então o que acontece é que focalização, tecnologias de focalização,
melhoraram. Para foco manual hoje, nas mirrorless, a gente tem o focus picking, que ajuda bastante. Então, em todos os sentidos, tecnologias de focalização melhoraram. Em todos os sentidos, a busca de nitidez nas lentes melhorou. Em todos os sentidos, a busca de controle de aberrações cromáticas nas lentes melhorou. Então, nesses aspectos, dá para chegar na conclusão que uma lente mais recente, mais moderna, mais nova, foca melhor, é mais nítida e tem menores aberrações cromáticas do que uma lente mais antiga, 2, 3, 4 décadas mais antiga. Distorções. Em lentes mais baratas, as distorções hoje são piores do que nas lentes mais antigas, porque em tempos de filme você não tinha software para corrigir distorção, a lente tinha que ser mais retilinear. Hoje a gente tem software, então muitos fabricantes estão deixando nas lentes mais baratas controle de distorções para a computação, para o computação dentro da câmera ou computação fora da câmera. Então, já nas lentes mais caras ainda há uma certa prevalência de controle de distorções bem elaborado. Vinhetagem é uma característica que segue meio que constante na história da fotografia. Claridade, luminosidade, segue constante na história da fotografia. A gente não tem lentes mais luminosas nem menos luminosas hoje. Então, por exemplo, a Canon já tinha lente 50mm 1.2 em 1956. Então, lentes luminosas de aberturas 1.2, 1.4, 1.0 ou mais claras que 1.0 existem há 50 anos ou mais, 60, 70 anos. Então, luminosidade não mudou nada. Vinhetagem, posso dizer que não mudou nada. As lentes antigas vinhetam e as lentes novas vinhetam. E as mudanças ficam então em foco, aberração cromática, distorções e nitidez. Tá bom, minha gente? Poxa, foi um bom comentário geral do que vem mudando nas tecnologias de lentes mais antigas para lentes mais novas. Se você busca então nitidez e controle de aberração cromática, quanto mais moderna a lente, mais chance você tem de obter isso. Se você busca, às vezes, uma qualidade de imagem com carinha de antiga, aquele jeito de desenho que é datado, mas é uma característica que alguém pode procurar para uma lente, procure então óticas mais antigas, óticas aí de antes dos anos 2000, tá? Porque vão ser as óticas que primam menos pela correção de aberração cromática, primam menos pela busca de nitidez, porque os filmes e os sensores digitais antigos não tinham tanta nitidez como os sensores de hoje. Então, isso não era uma prioridade de projeto óptico daquela época. Então, aí você vai poder escolher. Não esquece de dar uma chegada naquele vídeo em que eu falo de tecnologias ópticas, o que são, como são, para que servem e tal. Também não se esquece de dar uma chegada naquele meu comparativo das 50mm, entre outros vídeos sobre lentes aqui no canal. Lembrando que você pode se tornar membro deste espacinho na internet, você pode juntar-se ao Apoia-se, você pode comprar os meus cursos, porque independente de com qual lente você fotografa, com bons cursos você irá se tornar um fotógrafo ou uma fotógrafa melhor nas suas habilidades e conhecimentos. E assim vai se divertir mais com as suas fotos, vai conseguir mais e melhores trabalhos, porque tem mais qualidade para oferecer ao mercado. Então compra meus cursos, dá uma chegada lá no meu site, o link está aqui embaixo, que é vernalha.com.br. E a gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Esse foi um pra lá do básico sobre se as lentes novas são melhores ou são piores que as lentes antigas. Um dia eu volto nesse tema com aquilo que sobrou para falar que não coube aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.